evidências de que Jesus era aquele que estava profetizado nas Escrituras, nos profetas, em Moisés e em todos os Salmos. Segundo lugar, eles tinham que provar que Jesus tinha morrido. Cláudio, isso é mais fácil. Mas cadê o corpo de Jesus? Estava lá para dizer, morreu, tá vendo? Está aqui. Não tinha corpo. Como provar que Jesus já havia morrido? Eles tiveram que cercar-se de muitas testemunhas, de muitas circunstâncias, para dizer, ele morreu. Juntaram o testemunho do soldado romano, juntaram o testemunho do senador honrado José de Arimateia, para dizer, não, ele morreu, tanto é que eu o enterrei no próprio sepulcro que era meu. Então eu tenho certeza de que ele morreu. Eu tenho certeza, porque existiam muitas pessoas que estavam testemunhando o momento da sua crucificação, que estavam contemplando o momento onde ele estava ali padecendo. E nós, para não estragar o nosso sábado, então nós fomos para Pilatos e dissemos, pode quebrar as pernas dele, para a gente poder apressar a morte. E Pilatos faz o que vocês quiserem daquele corpo. E quando eles se aproximaram, eles quebraram as pernas daquele que estava à direita de Jesus, quebraram as pernas daquele que estava à esquerda de Jesus, mas quando chegaram em Jesus, constataram que ele já havia morrido e voltaram para Pilatos e disseram, não precisamos fazer mais nada, porque aquele Jesus já morreu. Então existiam muitos testemunhos que fortificavam a doutrina dos apóstolos, dizendo que verdadeiramente Jesus havia morrido. Amados irmãos, você está aqui nesta noite para cear, porque Jesus morreu e derramou o seu sangue até a última gota por amor a mim e por você. É por isso que nós estamos reunidos neste lugar. Mas não parava nisso. A terceira doutrina dos apóstolos era provar que ele ressuscitou. Glória a Jesus. Porque morrer muitos morrem, mas ressuscitar para nunca mais morrer, só Jesus Cristo. E eles batalhavam em cima disso. E o quarto, para nós podermos adiantar o nosso expediente, eles tinham que dar ênfase de que o Jesus que morreu, ressuscitou, um dia ia voltar para buscar a sua igreja. Cláudio, mas era só isso? Podia ser mais complicado. Era só isso. Provar que Jesus era o Messias, que ele morreu e ressuscitou, e que ele ia voltar para buscar a sua igreja. E esta igreja primitiva, o primeiro segredo do sucesso deles era perseverar, e perseverar nesta opinião de que verdadeiramente os apóstolos estavam certos em pregar, sem invencionice, sem criar subterfúgios, mas para dizer, Jesus Cristo vai voltar para buscar uma igreja preparada, para buscar uma igreja imbuída do respeito por Deus, a sua santificação diante da santidade que ele tem. Que mais? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na comunhão. Entre eles não havia estrelismo. Eles não queriam ser um maior do que o outro. Pedro não pediu a liderança e disse, quem senta na cadeira principal sou eu. Eles eram iguais. Pedro, João, Tiago, todos eles estavam em plena comunhão. E todo mundo que chegava na igreja era recebido em plena comunhão. O que é comunhão? Este culto é um culto de comunhão. Em primeiro lugar, não esqueçamos que a nossa comunhão com Deus, a comunhão vertical, deve ser absoluta quando chegamos aqui neste lugar. Eu tenho que ter paz com Deus. Eu tenho que estar tranquilo com o Deus que eu sirvo. Mas, amados irmãos, alguns querem ter paz com Deus sem ter paz com os irmãos. E a Bíblia diz que isso não é possível. É impossível dizer que ama a Deus que não se vê, sem amar aos irmãos que você vê. Mas tem pessoas que vêm para a igreja e vêm revoltadas com os irmãos, bronqueados com os irmãos, magoados com os irmãos.
e acreditam que mesmo assim dá para fazer um culto. Os discípulos não criam nisso, eles viviam de comunhão, eles praticavam a comunhão, eles se esforçavam para manter comunhão. Irmãos, a comunhão não é algo tão simples assim. Eu tenho que fazer algo para que ela possa acontecer. Eu tenho que me esforçar. Porque se eu olhar para esta bancada, só esta aqui, de 15, 20 pessoas, todos vocês pensam diferentes entre si. É impossível imaginar que a gente vai chegar e ter comunhão se eu não ceder um pouquinho, e a Elisa não ceder um pouquinho, a Débora um pouquinho, a Gislene um pouquinho, a Adriana um pouquinho, a Rafael um pouquinho, para nós podermos nos entender entre si. Você nunca vai encontrar uma igreja onde você vai falar, bom, aqui realmente é perfeito lugar, todo mundo pensa igualzinho a mim. Não vai, amados, isso não vai acontecer. Só tem uma igreja que vai ser assim, a de lá do céu, mas dessa aqui na terra nós temos que nos adaptar aos irmãos, nós temos que nos achegar aos pouquinhos, cedendo para que o irmão possa entrar na nossa vida e fazer parte da nossa história. Nós precisamos amar os irmãos apesar de. Esta é a dificuldade, porque amar o bom, amar o perfeito, amar aquele que te agrada é muito mais fácil, mas aquele que te cria dificuldades, aquele que muitas vezes não pensa igual você, é mais difícil. Mas eu vou dizer uma coisa, comunhão é isto, é o momento onde você, em prol do corpo de Cristo, você ama o seu irmão, você respeita a individualidade dele, e nós fazemos aqui um coletivo. É isso que o Senhor espera de nós. Amados, amar a Deus porque é perfeito é fácil, mas o teu irmão que é imperfeito é difícil. Mas o desafio do cristianismo é isso, amar as pessoas imperfeitas que Deus criou, para que nós tenhamos assim o aprendizado, porque quando eu amo meu irmão que é imperfeito, eu vou crescendo em consistência, eu vou me aproximando de Jesus, porque Ele te ama apesar das tuas imperfeições, porque Ele te ama apesar das tuas fraquezas, apesar das tuas fragilidades, apesar da tua indisposição, apesar das tuas falhas, dos teus fracassos, dos teus pecados, e Jesus continua te amando da mesma maneira. Então nós temos que amar os nossos irmãos da mesma forma, e com conteúdo, e com a mesma intensidade que Jesus, porque o Jesus que morreu na cruz para te salvar, morreu para salvar o teu irmão também. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. E eles perseveravam na comunhão. De poder e de glória. Imagina assim, ó, quantas pessoas chegavam lá cru de tudo em relação ao Evangelho. Porque hoje as pessoas chegam na igreja, elas sabem tantas coisas, né? Eu me admiro. A irmã Josefa, por exemplo, né? Chegou na igreja, em um instantinho sabia tudo do que era servir a Jesus. Eu fico feliz com isso, né? Eu vejo a Jane aí, chegou na igreja faz 6 meses, já se batizou, já canta, já louva a Deus e etc. As pessoas vêm preparadas, vêm pronta. Naquele primeiro século da era cristã, eles não sabiam nada acerca de evangelho, eles não tinham uma Bíblia para ler, amados irmãos, não tinha harpa para poder cantar, não tinha playback para poder tocar, mas eles iam se ajustando. Pessoas diferentes, de nacionalidade diferente, de temperamentos diferentes, que serviram até aquela data deuses diferentes, práticas pagãs, eles iam se ajustando, e na igreja eles eram bem recebidos, em plena comunhão, dizendo: eu quero você aqui neste lugar, nós vamos nos adequar, nós vamos dar uma lixadinha para poder as coisas se integrarem. Então o que nós precisamos, amados irmãos, é lembrar que o segredo do sucesso de uma igreja é ter comunhão com Deus e comunhão entre os irmãos. Adiante. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Partir do pão aqui tem um significado: o natural e o espiritual.
Glória a Deus. Qual é o natural? O natural é este exatamente que você imagina. Eu chegava na reunião matutina com um pedaço de pão para poder comer quando tivesse fome. E junto comigo chegava um outro irmão que não tinha levado um pedaço de pão porque ele não tinha dinheiro para comprar. E quando chegava na hora de comer, eu partia meu pão literalmente pela metade e dizia: esta metade é minha e esta metade é tua. Partir do pão é você distribuir entre aqueles que você ama ou diz amar por igual teor. Partir do pão é você ter alegria em comer junto com ele. Glória a É Jesus. você participar aquilo que você tem a mais com aquele que tem a menos. E aqui, amados irmãos, cabe tanta coisa que dava para a gente ficar falando mais 30 minutos, sem dúvida nenhuma, só do partir do pão. Mas vamos espiritualizar para podermos finalizar. O fato é que um dia Jesus Cristo deu um significado muito mais amplo para o partir do pão, quando ele reúne-se com os seus apóstolos para ali poder comemorar a ceia. Ele disse: eu desejei muito comemorar esta Páscoa convosco antes que padeça. E ele começa então a partir um pão que estava unificado, um pedaço de pão sem fermento, onde era importante que fosse dividido entre os apóstolos. Ele partiu, não sem antes dar graça ao Pai, agradeceu pelo que tinha, e assim foi repartido aquele pão. Glória a Deus. Nós às vezes temos dificuldade de agradecer a Deus pelo que Ele nos dá, e Jesus Cristo nunca esqueceu a prática de agradecer ao Pai. Nós podemos lembrar rapidamente do evento onde Jesus Cristo multiplica os pães e os peixes. Amados, eu tenho certeza absoluta que no meio daquela multidão no deserto, o que tinha de pão ali não era brincadeira. Muita gente tinha pão. Muita gente tinha pão. Só que tinha pão só para si mesmo. Os discípulos foram à caça perguntando: alguém tem pão? Eles olhavam para a bolsinha e falaram: aqui tem, mas só dá para a minha família. Fica quietinho, não fala nada. Esse daqui tem pão. Por quê? Porque era para saciar só a sua fome. Só um menino é que teve coragem de repartir o pão. Glória a Deus. Talvez até a mãe dele deve ter ficado brava com ele. Dá um cutucando o menino: menino, você é besta. Quanto nós somos aqui em casa? Não somos em 5? Em 5 pãozinhos dá certinho. Um para mim, um para você, um para teu pai, para os seus 2 irmãos. Você não tinha nada que falar para esse discípulo que a gente tinha pão. Mas ele queria dividir. Amados irmãos, se você quiser dividir, o milagre vai acontecer. Nós temos dificuldade em abrir mão daquilo que é nosso em bem do coletivo. E por isso o Espírito Santo de Deus fica triste conosco quando nós não abençoamos a vida do nosso irmão. Então nós temos que voltar e novamente abrir esta condição de partir o pão, dizendo: se eu tenho, eu posso distribuir para os meus irmãos. Se eu posso ajudar, por que não fazê-lo? Aquele menino entregou nas mãos dos discípulos 5 pães, 2 peixes, e os discípulos levaram para Jesus já desconsolado, dizendo: Jesus, só encontramos isso. Só esse menino teve boa vontade. Teve gente por lá que eu acho que eu tinha certeza que eu vi um pãozinho na bolsa dele, mas disseram que não tinha. Aí tem isso. Como tu, Jesus, né? Como tu aí. E aí Jesus pega só 5 pães e 2 peixes, e ao invés de alimentar-se, ele levanta aos céus e dá graça a Deus. Glória a Deus. Quando ele agradece a Deus, o milagre acontece. Aleluia, aleluia. Quando ele resolve repartir entre aqueles que estavam, Poderoso e eterno. Deus faz o milagre acontecer. Aleluia. E hoje você tem a possibilidade neste culto de ceia, de distribuir o que você tem de bom. Pode ser que não seja pão, pode ser que não seja arroz, pode ser que não seja feijão, mas pode ser que seja um apoio,
pode ser que seja uma palavra amiga, pode ser tanta coisa que Deus quer fazer através da tua boa disposição. Partir o pão é entrar e pensar na pessoa que está ao teu lado. Fechamos com a expressão "e nas orações". Os discípulos acreditavam que tudo é possível através da oração. Glória. E eu continuo acreditando que através da oração Deus faz milagres. Deus responde. Deus multiplica pão e peixe. Deus faz tudo de bom para as nossas vidas quando você de fato vai orar. Quando você acredita que Deus pode responder, por mais difícil que pareça, por mais que seja impossível aos olhos humanos, eu vou dizer para você: ore, porque eu tenho certeza que Deus ainda ouve as nossas orações e que Deus verdadeiramente faz milagre através das nossas orações. Eu vou fechar aqui, amados irmãos, ainda no texto de Atos dos Apóstolos, só para poder ler um versículo. No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, o versículo de número 29, o 30 e o 31, e nós fechamos aqui. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 29, é o finalzinho da oração dos discípulos. É o finalzinho da oração deles que estavam sendo atormentados por conta de judeus que o queriam matar. E eles oraram assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Versículo 31: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amados, entenda o que aconteceu aqui. O versículo é curto e às vezes a gente passa desapercebido. Quando eles pararam de orar, a terra debaixo deles tremeu. Aconteceu um terremoto depois da oração. Você entende o que é isso? Você consegue compreender a força da oração? A oração faz milagres, a oração transforma, a oração abençoa, a oração faz o impossível acontecer. Se nós voltarmos a orar, acreditando de que Deus é poderoso, milagres extraordinários vão acontecer, porque esta é a vontade de Deus também. E da mesma maneira que o chão moveu-se naquele lugar, pode mover-se aqui, pode não ser literalmente, mas espiritualmente o poder de Deus está aqui para poder transformar opiniões, para poder transformar vidas, para poder perdoar pecados, para poder trazer para nós uma vida de abundância plena diante do Senhor e para nos encher do seu Espírito Santo, porque este é o desejo do Senhor nas nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se começarmos a orar, este templo treme. Glória, glória, glória. Eu cantava isso quando eu era pequenininho. Aleluia, aleluia. Se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, falaremos línguas. Se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, falaremos línguas. Elias orou, e o fogo desceu, Josué orou.
Amém?